Bem, amigos, chegou o momento e hoje é dia de... Puta vida, essa trilha sonora faz parte da minha vida, eu tenho certeza que de muitos de vocês também. Uma das trilhas mais poderosas da história do cinema faz parte de um dos filmes mais incríveis e charmosos. Se tem um filme que pode ser chamado de obra-prima, é esse, com certeza, que hoje eu vou falar sobre Três Homens em Conflito, o bom, o mal e o feio, filme dirigido por Sergio Leone, que chegou aos cinemas em 1966. O que eu posso falar mais desse filme que já não foi falado, né? Um filme, talvez seja o faroeste mais reverenciado da história do cinema. Reverenciado e referenciado. Eu digo até mais, ele não é só um dos maiores faroestes de todos os tempos, ele é um dos maiores filmes de todos os tempos. Facilmente ele entra na lista dos 10 melhores de todo mundo que é cinéfilo e ama a sétima arte de paixão. É interessante como o Leone já tinha feito faroestes anteriores, claro. Os dois primeiros filmes, a trilogia dos dólares, também são espetaculares. Mas parece que o Leone só estava exercitando, só estava usando esses filmes como um tubo de ensaio e como preparativo para Três Homens em Conflito. Porque é impressionante como ele atinge a maestria suprema nesse filme. Tudo aqui funciona perfeitamente. A direção minimalista do Sergio Leone, as atuações do trio principal de protagonistas, a história que é muito bem contada, a fotografia mostrando as paisagens desoladas do oeste americano. E tudo isso que eu falei culmina numa das sequências finais mais espetaculares da história do cinema. Tudo isso embalado pela trilha lendária do gênio Ennio Morricone. Talvez a trilha de faroeste mais famosa da história do cinema. Tenho certeza que você, aí do outro lado do iPhone 7, já assobiou essa música em algum momento da sua vida. Não é? Eu sei que já. Você está subindo nesse momento, inclusive, eu tenho certeza. Nesse momento, a história do filme é bem simples. Durante a Guerra Civil Americana, três foras da lei estão praticando uma caça ao tesouro. Eles descobrem que existe uma quantia de 200 mil dólares enterrada numa cova, num cemitério. O problema é que um deles sabe onde fica a cova, mas não sabe onde fica o cemitério. Enquanto o outro sabe onde é o cemitério, mas não sabe qual é a cova. Isso obriga a esses homens se unirem para encontrar essa fortuna, o que culmina com aquele que é o maior duelo da história dos faroestes de todos os tempos, com certeza. O que o Sergio Leone faz aqui é algo simplesmente surreal. Ele fez muita coisa boa nos outros faroestes, mas aqui ele domina a técnica com perfeição. Ele consegue usar de maneira exemplar todos os enquadramentos necessários para se contar uma história. Muito enquadramento nas mãos, muito close no rosto, muito close nos olhos. É impressionante como ele consegue usar esses recursos e usar da maneira correta e no timing perfeito. Três Homens em Conflito é exatamente isso. É um diretor dominando perfeitamente o timing de se contar uma história. Ele sabe exatamente a história que ele quer contar. Para você ter uma ideia, quando ele apresenta o personagem do Lee Van Cleef, ele está de preto com uma encharpe branca. E ele está todo sujo, suado, encebado. Claramente você vê que ele é o vilão. Em contrapartida, quando aparece o personagem do Clint, ele está de costas para a câmera. Só que você percebe que as roupas dele são claras e ele está completamente limpo, mostrando que ele é o mocinho do filme. Isso é só um exemplo de vários recursos que o Leone usa para contar essa história. Fora isso, a dicotomia e a química dos três atores principais é simplesmente espetacular. Todos eles têm o seu momento de brilhar e os três apresentam atuações simplesmente irretocáveis. Clint Eastwood está completamente à vontade no papel. Ele é o estranho sem nome, persona que ele encarnou durante toda a sua vida cinematográfica. Ele é o bom da história, mas você sabe que ele não é tão bom assim. E mesmo assim você torce por ele. O Lee Van Cleef, em contrapartida, é o mal encarnado. Ele é capaz de cometer as maiores atrocidades sem pensar, sem pestanejar, e o mais importante, com a voz sempre calma, sempre suave, sempre falando pausadamente. O Lee Van Cleef é um dos grandes cowboys do cinema que tem que ser mais lembrado. Agora, é claro que é legal ver o Clint, é muito legal ver o Lee Van Cleef, mas o Eli Wallach, como Tuco, rouba toda a cena que ele aparece. É impressionante o que esse cara faz no filme. Ele é um personagem sujo, encebado, nojento, mas é engraçado pra caramba. Ele consegue passar uma veia cômica sendo altamente perigoso. Mais do que isso, sendo altamente traiçoeiro. Ele come a tela, literalmente, quando tá em cena.
Fora isso, eu tenho que mencionar, claro, a trilha sonora do Ennio Morricone, do gênio Ennio Morricone, que é simplesmente espetacular. Ele usa e abusa de cordas que combinam perfeitamente com os corais que participam da trilha. A trilha sonora do Três Homens em Conflito, com certeza é a mais conhecida do faroeste. Vou até além. A trilha sonora desse filme se tornou sinônimo de faroeste. Eu poderia ficar horas aqui falando da importância do filme, da genialidade do filme, de todas as nuances que esse filme tem, do quanto ele influencia até hoje o cinema moderno, de quanto ele impactou cineastas como Quentin Tarantino ou Robert Rodrigues, do quanto o Clint Eastwood leva até hoje desse filme e do próprio Sergio Leone para sua carreira. Inclusive ele faz Os Imperdoáveis e dedica ao Don Siegel e ao Sergio Leone, que foram seus grandes mentores. Se existissem apenas 10 obras-primas do cinema, com certeza Três Homens em Conflito seria um deles. E seria top 3, eu tenho certeza. Filmaço, filmaço, filmaço. Vou ficando por aqui. Beijo pro meu pai. É pra você. Você isso aí.